Olá, está no ar o programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. Hoje vamos falar sobre as questões de corrupção no Brasil, em especial o caso do Mensalão, que esse assunto voltou com força ultimamente com os novos desfechos. Confira aí o título do programa. Expedido o mandato de prisão aos condenados do Mensalão, o tema da corrupção volta a ser pauta em todo o Brasil. No entanto, será que os crimes de colarinho branco cumprem as mesmas regras e leis que os demais? Ou estes condenados terão algum tipo de privilégio? A lei aplicada é a mesma para todos? Esta é a questão do teorema de hoje. Como convidados, hoje temos o professor da UX, mestre em Direito, Edson Dinon Marques, bem-vindo. Os alunos, a Alana Ariel Dalla Santa, estudante de Direito aqui da UX, bem-vinda, e o Bruno Karsten, estudante de História. Muito bem-vindos, obrigados, vamos fazer essa conversa, né, sobre as coisas que estão acontecendo hoje no nosso país. Professor Edson, Mensalão de novo em pauta, essas condenações, como o senhor percebe essa questão? Será que a lei realmente será aplicada? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Uma saudação aos estudantes. Olha, eu tenho a impressão que esse momento é um momento singular da história do Brasil e principalmente da história jurídica, principalmente penal do Brasil. Eu tenho que, 2/3, pelo menos, do nosso período republicano, nós vivemos sob algum tipo de ditadura, ou civil ou militar. E esse tipo de governança acaba acarretando, de certa forma, um grau elevado de possibilidades de corrupção. Afora a história, né, que nos mostra, desde o período colonial, que a corrupção ela é endêmica, né? Ela existe, na minha opinião, lá no miúdo e lá no atacado também, né? E eu acho que esse momento é um momento muito importante, porque é o momento de nós colhermos, então, alguns frutos positivos da atuação do Poder Judiciário brasileiro e também para que a população fique ciente de que a lei deve ser cumprida. Como ela vai ser aplicada e como ela está sendo aplicada é o Poder Judiciário que determina de acordo com o parâmetro que a própria lei determina. Então eu tenho a impressão que é um momento muito singular, muito importante para nós, e nós devemos então, com este fato, né, é um fenômeno, né, nunca se viu pessoas tão importantes do ponto de vista político, que ganharam projeção nos últimos 20 anos, e não é só esses condenados do Mensalão, me parece que nós estamos passando aí por um momento bastante singular na atividade de punição de membros do Poder Legislativo e do Judiciário e dos outros poderes também, né? Eu acho que é o momento de nós colhermos esses frutos e incentivarmos os bons atos e não a corrupção, né? Agora, a expectativa nossa é que as leis, essas penas realmente sejam cumpridas, né, professor? Queria escutar da Alana. Tudo bem, Alana? Como estudante de Direito, será que a lei será cumprida? Olha, é um caso bastante discutível esse da ação penal 470, porque primeiro tem que se entender o que é a lei ser cumprida. Porque, em geral, a população quer a condenação, não necessariamente que a lei seja cumprida. Então, a gente tem aí um caso, não dizendo que a condenação é merecida ou não, porque acho que não é o mérito do programa, mas temos várias questões de ilegalidades no julgamento. Então, desse parâmetro, a lei não está sendo cumprida, mas eu não vejo ninguém reclamar da ilegalidade no julgamento se houver a condenação. Então, acho que a questão não é o cumprimento da lei, mas sim esse sentimento que a gente tem, e é positivo, contra a corrupção. A questão é como é que nós vamos fazer isso. É bom estar contra a corrupção, mas assim como o professor colocou, não é só corrupção no colarinho branco. Nós, na nossa cidade, somos corrompidos e também corrompemos. Então, essa questão ela é generalizada.
Então, é bem importante pensar sobre essas questões. Sim. Bruno, professor, acho que colocou muito bem. Corrupção é um fenômeno que sempre existiu, né? A história explica um pouco também isso, né? Sim, como o professor colocou e colocou muito bem, é desde o período colonial, né? Século XVI, ali a gente já tem corrupção no Brasil. É claro que a corrupção atual ela é diferente, né? Ela se dá dentro da camarilha do Estado, ali. É mais burocrática do que a corrupção colonial. Mas o interessante é a gente notar que como a Alana acabou de colocar, a gente tem essa sede pela punição da corrupção, e isso de uma maneira vem tanto dos setores, digamos assim, mais à esquerda, quanto dos setores mais à direita, né? Todos têm essa tendência assim, de a corrupção tem que ser punida. Só que o professor também colocou muito bem que a corrupção é endêmica, né? A gente tem um sistema econômico que sempre vai ter corrupção nesse sistema econômico, né? As contradições, como dizia o Lenin, o elo mais fraco do capitalismo sempre vai gerar as contradições maiores, né? Nesse caso, no elo mais fraco, que é o Brasil, a América Latina, de uma maneira geral, e a África, são justamente nessas regiões que a gente tem os maiores índices de corrupção. Então não adianta a gente pensar que a gente vai apertar a lei, digamos assim, né? Que a gente vai ter uma lei mais rígida e que a gente vai acabar com a corrupção, né? O Brasil ele tem uma legislação muito mais rígida do que, por exemplo, alguns países da Europa com relação à corrupção, e mesmo assim a corrupção ainda aqui é muito maior. Então a corrupção ela é um problema do sistema econômico, né? Enquanto a gente não tocar nesse ponto, no ponto mais central ali, que é o embasamento econômico que existe no sistema capitalista, a corrupção sempre vai existir, né? E a gente só vai estar lutando contra o sintoma, mas não contra a doença de uma maneira realmente eficiente, né? A gente sabe que a história é marcada por períodos, né? Por exemplo, a história recente, essa história política brasileira. Você acha que realmente estamos vivendo um divisor de águas com o mensalão? Eu não sei se com o mensalão nós estaríamos vivendo esse divisor de águas. Eu acho que o divisor de águas que a gente vive na história política, aí saindo também um pouco da questão da corrupção, né? Mas seria com o processo de degeneração do atual partido que fez o processo do mensalão, né? Que foi um partido que se degenerou. E o mensalão ele marca essa degeneração, né? Porque o mensalão ele foi uma compra de votos para retirar direito dos trabalhadores. Se tivesse sido uma compra de votos para os trabalhadores, era outra discussão, mas foi para retirar direito dos trabalhadores. Então, o mensalão, para mim, ele marca de uma maneira irreversível o processo de degeneração do partido que, por incrível que pareça, já foi de esquerda, né? É difícil até de acreditar, mas ele já foi um partido de esquerda. E hoje está muito claro que isso é irreversível, que ele está a serviço de outra classe, não mais aquela classe pela qual ele foi fundado e pela qual ele se propôs outrora a lutar, né? Tá certo. Edson, será que esse divisor de águas ele existe? Ou é, de repente, só uma força de expressão? Mas coisas mudaram? Eu acho que quando a gente fala em divisor de águas, eu acho que na história, a história não faz saltos, né? Tudo é processo. A história da humanidade ela não se faz por saltos, né? Ela se faz por aperfeiçoamentos e processos que vão se modificando, tanto para o bem como para o mal, né? Aqui nós podemos invocar o Pelágio no quarto século depois de Cristo e o Santo Agostinho, né? Que trabalham com o bem e com o mal, livre-arbítrio, etc. Mas eu tenho a impressão que o que nós precisamos entender é, em primeiro lugar, o fortalecimento do Poder Judiciário, o fortalecimento de uma condenação que foi submetida à Corte Máxima e, portanto, foi de análise do processo, independentemente da vontade, né? Um juiz ele não pode calcar a sua decisão, e nem um colegiado, muito menos, né? Calcar a sua decisão em cima da vontade da população. Nós aprendemos no direito, e os alunos sabem disso, e é importante que o juiz se restrinja fundamentalmente aquilo que está nos autos. E nós tivemos votos divergentes, né, entre os ministros em relação a isso. Mas no cômputo geral, nas votações que aconteceram nessa instituição, que é o Poder Judiciário, na Corte Máxima, eu entendo que, sem discutir o mérito, porque eu não conheço os processos, mas foi uma decisão de condenação e que deve ser respeitada, porque ela foi feita à luz, até onde eu posso dizer, à luz do que tem nos autos. Evidentemente que não pode também se subtrair, eventualmente, a forças políticas que tenham atuado nesse sentido.
Mas isso fica numa outra esfera que não tem como se mensurar isso. Né? Eu, do ponto de vista processual, eu tenho que dizer para os meus alunos que um juiz ele deve restringir o seu julgamento à luz dos autos do processo. Ele não pode julgar fora dos autos, né? Porque ele estaria cometendo aí uma injustiça. Né? Então, partindo-se desse pressuposto, a condenação, então, foi imposta e os réus condenados, então, começaram, a partir da semana passada, etc., cumprirem as suas penas, que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Claro que, evidentemente, toda essa discussão é acerca, né, dos direitos que esses presos têm, né, de fazer exames médicos, de eventualmente poder cumprir a pena em regime domiciliar, poder sair para trabalhar porque estão num regime carcerário que possibilita, né, o regime semiaberto, etc. Toda essa discussão ela é trazida à sociedade como se eles estivessem tendo algum tipo de benefício, mas isso não é benefício, né? A lei não beneficia ninguém, a lei é a lei, né? Muitas vezes se tem uma noção errada, por exemplo, daquilo que se chama de garantismo penal, né? Garantismo penal, a origem não é passar a mão na cabeça de bandido. O garantismo penal significa dar o direito às pessoas. Sim. Né? E nos foi vendido ideologicamente como o garantismo sendo algo, né, que alguém criou para beneficiar condenados. Né? Não é isso. Sim. Não é tecnicamente correto se dizer isso. Tá certo. Como os direitos humanos também nos foram vendidos, que é coisa coisa para beneficiar bandido, não é isso. Tá certo. Existe por trás disso Tá certo. um movimento ideológico para diminuir a potência da importância desses institutos, Tá certo. que é o garantismo Sim. e os direitos humanos. Os políticos têm certos privilégios, né? Ou a gente dá a impressão que dá que sim, né? Que o cidadão comum às vezes não tem tantos privilégios, né? Na aplicação da lei. Como é que você percebe isso? Na verdade, esse termo privilégio ele fica um pouco deslocado. Na verdade, o que, por exemplo, o Poder Legislativo tem são prerrogativas da função que eles exercem dentro do Estado Democrático de Direito. Então, por exemplo, os deputados, os senadores, em algumas situações os vereadores, né, eles têm algumas prerrogativas da função que eles exercem. Por exemplo, imunidade parlamentar. Para serem processados, eles, com exceção dos vereadores, precisa licença da Casa Legislativa a que pertencem. Né? Mas isso é uma questão é uma questão que a legislação lhes deu esta possibilidade, essas prerrogativas. Claro. Na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma legislação por trás que, dá para se dizer, entre aspas, acaba beneficiando o sujeito. Sim. Então, em épocas de eleição, nós vemos na imprensa a divulgação de, por exemplo, tem tantos deputados que respondem a X, ou teriam cometido X crimes, né? E que sequer até hoje foram processados. Bom, por quê? Porque para serem processados existe a necessidade da licença, né, da mesa do poder a que pertence, legislativo, então, ou do Senado ou da Câmara Federal Sim. e Estadual. Enquanto não houver essa licença, e aí funciona, de certa forma, até o corporativismo. Sim. O que nós precisamos fazer, então, como forma de amadurecimento da sociedade, né, é exigir, né, uma reformulação dessas legislações protetivas. Mas enquanto a legislação está em vigor, tem que ter o respeito à lei. Não é possível rasgar uma lei, né, ao talante Sim. das pessoas que querem rasgar Claro, essa lei. Né? tá certo. Nós precisamos, senão nós acabamos prostituindo o próprio processo. Né? Tá certo. Nós precisamos, então, identificar essas leis que beneficiam essas pessoas, né? E reformulá-las ou tirá-las, criar novas leis, novos mecanismos, né? Que impeça esse tipo de benefício, que na verdade a lei não dá benefício para ninguém, né? Sim. A lei é a lei, né? Alana, estudante de Direito, entre os estudantes, teus colegas, vocês debatem essas questões contemporâneas que está acontecendo agora do Mensalão? Existe essa discussão? A gente conversa assim sobre corrupção, mas para ir ao cerne do problema mesmo, só os estudantes normalmente assim que são organizados em algum coletivo fazem o debate a fundo.
Por exemplo, a questão da ação penal ela é largamente debatida. Mas ninguém fala sobre esse problema legislativo, talvez, que concede essas prerrogativas. Ou ninguém fala do financiamento público de campanha, que na verdade, seria uma possível solução para essa questão do Caixa 2. Então, todas essas questões de maior complexidade, às vezes elas são deixadas um pouco de lado e parte-se apenas para o tem que condenar, tem que ser assim. Então, fica um pouco clichê, mas a discussão existe. Bruno, e na história, vocês têm esses grupos de discussão? Sim, já é mais frequente, né? Até pelo caráter da história já é um caráter de estudar mesmo a questão social, né? E então esses debates são frequentes e que bom, né? Porque o debate querendo ou não, é a alma do curso de história. Só posso pegar um gancho que o professor colocou anteriormente aqui. Essa diferença que tem por exemplo, no caso do julgamento do mensalão, né? A gente pode até traçar um paralelo com relação ao que foi... A gente teve as jornadas de junho e de julho ali, que ainda estão ocorrendo, né? Não cessaram. E a gente teve as manifestações do povo brasileiro, da classe trabalhadora também, das ruas, né? E o interessante é ver como que, nesse caso, as condenações de muita gente que saiu, digamos assim, da ordem minimamente, foram muito rápidas, né? Por exemplo, as manifestações elas foram até o limite onde elas poderiam ir sem incomodar os interesses das classes dominantes, enfim, dos representantes no Estado, né? A partir do momento que elas transgrediram esses limites, elas foram punidas, né? Então, foram taxadas de vândalos, muitas pessoas acabaram presas, né? O interessante é que o crime do mensalão, né? Ele é um crime que vai contra a classe trabalhadora que se manifestou. E, portanto, a punição não é o mesmo tipo de punição, digamos assim, não funciona da mesma maneira, né? E é claro, a gente também não pode comemorar tanto a punição dada pelo STF, né? O mesmo STF que puniu agora foi o STF que já absolveu o Dantas, que absolveu o Maluf, né? Então, não é algo que deixa a gente triste, mas também não é algo para deixar a gente feliz, né? A corrupção não vai, como a gente colocou anteriormente aqui, não vai ser derrubada, não vai ser acabada simplesmente com leis e com combate sistemático dessa maneira, né? A discussão é uma discussão social mesmo. Professor Edson, uma imagem muito simbólica na televisão, a gente podemos observar alguns condenados se dizendo presos políticos, né? Isso foi muito simbólico. O que o senhor acha dessa questão? Olha, eu tenho a impressão que todo sujeito condenado, e principalmente todo sujeito vergastado por algum tipo de condenação, ele tem o direito de se insurgir, de protestar e dizer o que ele pensa. Porque ele está numa situação psicológica rigorosamente desfavorável, né? Então ele pode rifar qualquer coisa, dizer, olha, julgamento político, perseguição, etc., né? Eu acho que ele, como um dos condenados que fugiu para a Itália, né? Dupla cidadania, etc., ele tem o direito de fazer isso. Isso não vai agravar a pena dele, né? Ele vai ser perseguido pela Interpol, preso, eventualmente se estabelece uma discussão sobre deportação ou não, extradição, bom, de qualquer maneira, mas é um direito que o sujeito tem, né? Muitas vezes, aqui, em qualquer lugar, nós que estamos habituados a enxergar essas coisas, né? O sujeito com uma ordem de prisão, ele não quer se entregar, ele vai fugir, vai tentar escapar de alguma maneira. E também o protesto é um direito que as pessoas têm de fazer esse protesto. Tá certo. Eu acho que não há, na verdade, perseguição política. Eu tenho a impressão que esse exemplo singular do mensalão, ele nada mais é do que o rosto da política brasileira nos últimos anos. A partir do momento que tu detém o poder, como não existe mais aquela discussão, e o professor de História sabe muito bem, a Lana também, não tem mais aquela discussão direita, esquerda, centro-direita, hoje não existe mais, isso está meio diluído, né? Os partidos que assumem o poder, eles acabam tendo que obrigatoriamente dividir esse poder com outros partidos políticos, para que esses outros partidos políticos possam, então, também participar dessa divisão desse poder. Sim. Né? E, consequentemente, há, em determinadas situações, uma verdadeira, desculpe o termo, uma prostituição
Porque o que é pequenininho, ele também quer ter lá um mando no 5º escalão, etc. Sim. E ele vai acontecer isso. Sim. Tem um livro muito emblemático do Fernando Henrique Cardoso chamado A Arte da Política. Eu recomendo para todos que não leram que leiam esse livro. Inclusive eu recomendo nas aulas de direito processual penal e penal, a Alana sabe disso. Esse livro é um livro emblemático. Lá o Fernando Henrique Cardoso, né, que ele escreve esse livro 2 anos depois que ele se afasta do poder, ele diz, olha, eu tive que fazer conchavo até com o diabo para poder governar, né? Porque senão o sistema acaba se desestabilizando. Sim. E o executivo ele não consegue mais Sim. ter nada aprovado, né? Sim. Então, o grande problema é o mecanismo como é feito isso. Tá Né? certo. Como nós não temos uma democracia sequer, na minha opinião, sequer sedimentada ainda. Nós estamos discutindo isso. Por exemplo, nós não temos ainda nada, e o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo há 1 ano e meio atrás ou 2, com relação, por exemplo, à punição dos crimes do regime militar. Não é verdade? Por um voto de diferença, né? Sim. Foi dito que a lei da anistia estava em vigor e não se pune crime aqui, etc, etc, etc. Tá certo. Não é verdade? Nós estamos andando na contramão dos outros países latino-americanos. Né? Sim. Então vocês veem que a nossa democracia, eu acho que não fizeram isso de medo. Eu acho que, o meu sentir, professor de história, o meu sentir foi um receio, né? Daqui a pouco, de insuflar um levante com relação a isso, etc. E daqui a pouco até, né, desestabilizar esta incipiente democracia que nós estamos vivendo, né? Sim, professor, estamos chegando ao final do programa. Alana, uma palavra final. Bruno, fique à vontade. Qual será o desfecho? O que a gente pode prever, rapidamente, a tua opinião? O que acontecerá? Eu espero que a gente reflita muito sobre todas essas questões que envolvem o mensalão e não apenas alimentemos essa questão da vingança e da condenação a qualquer custo, e a gente possa refletir e decidir de maneira esclarecida sobre isso. Essa é a minha esperança. Tá certo. Bruno? Como a Alana colocou, né, o mensalão não é um caso isolado, né? Ele faz parte de todo um processo. O professor lá no início do programa colocou isso também. E interessante a gente procurar compreender esse processo como um todo, né? E saber aqui que é importante sim essa discussão sobre a legislação, sobre a punição com relação à corrupção, mas que ela não esgota o tema, né? Que ele tem que ir também além disso. Tá certo. Agradeço muito, Bruno, a Alana, o professor Edson. Falaste muito bem, Bruno. Esse tema não esgota, eu acho que é uma discussão muito importante. A gente vai tentar sempre estar fazendo reflexões para entender esse momento atual da política brasileira. Agradeço a todos pela atenção. O programa Teorema fica por aqui. Até a próxima.